E aí estou falando muito de CRAS e de CREAS, mas dentro da assistência social, a partir da NOB RH SUAS, eu estou pegando muito a NOB RH SUAS porque ela auxiliou muito nessa organização dos profissionais do SUAS, né, dentro da política de assistência social. Ela fala de outros órgãos de gestão, né? Então, o município ele precisa garantir, dentro da assistência social, o gestor da assistência social. Normalmente, ele se dá na figura do próprio secretário ou da secretária de assistência social. Dentro da secretaria, precisa ter uma coordenação de proteção social básica e uma coordenação de proteção social especial. Mas tem o CRAS, tem o CREAS. Não estou falando do CRAS e não estou falando do CREAS. Estou falando, dentro das diretrizes do SUAS, ela está falando de alguém que vai fazer esse filtro, que vai fazer essa gerência antes do secretário ou da secretária de assistência social. O que o coordenador, né, o gerente ali da proteção social básica vai fazer? Ele é o profissional, e precisa ser um profissional de ensino superior, que vai fazer o diálogo entre os equipamentos. Numa cidade de menor porte, vamos pegar o caso de Ubatuba, né? Ubatuba, nós temos aqui, né, o CRAS Sul, o CRAS Centro e o CRAS Oeste. São 3 CRAS. A cidade de Suzano, hoje, são 5 CRAS. Já é um volume, né? Você pega a cidade de Caraguá, que está perto aqui de Ubatuba, são 6. Mas você vai pegar cidades maiores, como São José dos Campos, que está dentro da região do Vale do Paraíba, são 11 CRAS. Então, e aí como é que faz? Como é que você integra 11 CRAS? Parece que Guarulhos são 19 CRAS. Estou falando de cidades que são metrópoles, né? Então, como é que você integra esse serviço? É impossível. É preciso ter, dentro do órgão gestor da assistência social, uma gerência específica voltada para a proteção básica, que vai fazer essa interlocução com todos os CRAS. Percebe? E o coordenador de proteção social especial, da mesma forma, ele vai ser o quê? O profissional de ensino superior de referência para o CREAS. E não somente para o CREAS, mas como também para as políticas de proteção especial de média e alta complexidade, né? Porque aí tem as casas de os acolhimentos, né, institucionais para a população em situação de rua, né, para o segmento de idosos, de criança e adolescente. Então, precisa ter esse profissional que vai fazer o elo do gestor com esses equipamentos. Então, a NOB RH SUAS, ela vai falar, e essa NOB é de 2006, ela vai falar da necessidade, então, né, de ter a figura do gestor, a figura do gestor ali, né, do gerente da proteção básica e do gerente da proteção especial. Ela vai falar também do gerente do sistema de informações, sistema de informação do SUAS, né? Então, o que é o sistema de informação? O SUAS ele tem uma base de dados, né? Desde quando a gente fala de assistência social, qual que é a demanda que muitas vezes traz? Que dentro da assistência social precisa ter diagnóstico, né? Precisa ter informações, índices territorializados, porque você não faz um diagnóstico por cima, né? Você precisa de índices territorializados, que são produzidos através do CRAS, dos atendimentos da rede socioassistencial. Então, precisa ter um profissional de referência que cuide do sistema de informação. Pode ser até o setor de vigilância socioassistencial, que tem esse papel do diagnóstico ali, da sistematização. Também, dentro da perspectiva da NOB RH SUAS, você vê que é bastante coisa, né? Tem o papel de monitoramento e controle da rede socioassistencial. Tem muitos serviços conveniados, muitos projetos de organizações sociais que são conveniados, que são contratados pela Secretaria de Assistência Social. Não para substituir, mas como forma de complemento. E quando você
contrata, né, você convenia um serviço, você não está abdicando da sua responsabilidade. A assistência social continua como responsável, inclusive de fiscalizar se esse serviço está acontecendo de forma adequada. Agora, como é que você faz isso? Na cidade de Suzano, nós criamos um setor de gestão de convênios, que nós tínhamos ali quatro técnicas, uma equipe multiprofissional, tinha psicóloga, assistente social, tinha profissional do segmento da educação também, e deu muito certo esse modelo. Né? Então, você tem um setor que cuide das contratações. O volume é muito grande. Mesmo para uma cidade como Cuba, que é a cidade onde eu fui coordenador do CRES, onde eu fui secretário de assistência social 2 vezes, também é uma cidade, né, de médio porte. O volume de contratos é uma pilha ali para o secretário analisar. Que dirá numa cidade de grande porte, uma metrópole. E aí, o que vai acontecendo, né? Fica aquela coisa daquele jeito que a gente sabe. Né? Então, o SUAS não vem pegar no pé. Ele veio para organizar a política de assistência social. Porque não adianta você só criar as regras se você não criar as responsabilidades dentro dessa política de assistência social. Um outro papel importante também, dentro da gestão do SUAS, é o papel do gerenciamento dos serviços, benefícios, programas. Né? Por quê? O cadastro único. São milhares de pessoas, né? Dentro da cidade, e você precisa ter gerência sobre isso. No caso de Ubatuba, tem uma coordenação do cadastro único, né? Que também tem a questão do BPC. Então, tem uma série de informações que você precisa fazer o quê? Gerenciar essas informações. Então, a política de assistência social, ela passou por toda essa transformação. Então, é muito importante que cada um de nós saia daqui com esse compromisso de falar para mais pessoas sobre esse novo modelo da assistência social. Inclusive, para você que é profissional da assistência social, para que as pessoas respeitem seu trabalho. Porque tem gente que acha que qualquer um pode fazer o trabalho do assistente social. Eu cansei de ouvir as pessoas falar, mas aquilo que eles fazem lá na assistência social também faz. Por quê? Porque a percepção das pessoas em relação ao profissional da assistência social é muito rasa. Então, nós precisamos falar de modo que as pessoas entendam o que nós estamos falando, né? Uma comunicação que, de fato, alcance as pessoas sobre o que é, de fato, o papel da assistência social. Inclusive, no sentido da promoção do protagonismo desse usuário. Na condição, para que esse usuário... Porque o objetivo da assistência não é ter cliente. Né? Porque o que é o cliente? Né? O cliente é aquele que você quer que fique com você. Né? Então, você é empresa, você quer fazer o quê? Você quer prender aquele cliente ali no seu negócio. A assistência social, ela trabalha com o usuário. O usuário, ele vai ser acolhido, atendido e acompanhado pela assistência social até ele precisar desse serviço. Mas o objetivo é que ele supere as condições que originaram a sua busca pela assistência social. Isso é protagonismo do usuário. Né? O objetivo não é ter um dependente crônico do aparelho do Estado. Né? Famílias que, durante décadas, dependem da assistência social. Né? Então, é importante pensar em projetos de inclusão produtiva, projetos emancipatórios, de modo que essas pessoas consigam alcançar o seu objetivo na vida. Né? E o SUAS, ele fala muito dessa questão do rompimento do ciclo intergeracional de pobreza. Isso é muito sério, porque a pobreza, ela acaba sendo intergeracional. O que é, Márcio, essa história de intergeracional? São pessoas pobres que vão gerar filhos pobres que terão outros filhos pobres. Daqui a pouco você está abrindo um prontuário para o filho adulto daquela família que você atendia. Por quê? Porque nós não tivemos capacidade. Quando eu falo capacidade, não se sintam culpados, porque a responsabilidade, ela é conjunta, ela é coletiva. Você pode ser um ótimo profissional, mas muitas vezes nós não temos capacidade
até por não ter as ferramentas e ter a política social adequada para fazer uma oferta que, de fato, promova esse estado de coisas que nós estamos falando aqui, né? Então, é muito importante nós, a partir desses quase 20 anos da PNAS 2004, a gente fazer que, de fato, as pessoas compreendam o que nós estamos falando, né? Quantos de nós que já nos sentiu falando grego, né? Mas eu falo, a pessoa não me entende. Até a nossa comunicação, ela precisa ser mais assertiva. Por que as pessoas não estão entendendo? Por que as pessoas não estão atendendo o nosso chamado? Por que será que o usuário não está indo participar da conferência? Por que o usuário não vai no encontro do PAIF, lá no CRAS? Por que o usuário não vai no encontro do PAEF, lá no CREAS? O que está acontecendo? Será que nós não precisamos rever também a nossa abordagem? Será que não está na hora do usuário sentir que nós estamos ali por ele? Né? Que o profissional da assistência social, ele é um profissional que está ali para que ele invista, né? Porque ele enxergar nesse profissional da assistência social a pessoa que vai construir pontes, não muros, na vida pessoal e social dele, né? Então, essa é a reflexão que eu quis trazer aqui nessa live. Eu fico muito feliz da participação de todos vocês, principalmente saber que nesse espaço temos vários profissionais aí da assistência social, tanto no poder, na iniciativa pública quanto privada, né?